O ditador sanguinário e corrupto Nicolás Maduro, que comanda a Venezuela com mão de ferro e que também é amigo do Lula, está num processo de eleição, se é que podemos chamar aquilo de eleição, para o terceiro mandato de presidente, entre aspas. Só que tem um detalhe, senhoras e senhores. Como em todas as eleições passadas, ele foi arrumando uma forma de tornar inelegível todos os seus principais opositores. E ele, mesmo com essas suas manobras, a população está indo para as ruas apoiar a oposição e aos milhares. Aonde o Nicolás passa, é meia dúzia de pessoas ao seu redor. Ele foi fazer um comício em uma cidade venezuelana e ele teve a cara de pau de ameaçar os venezuelanos caso ele perca com uma guerra civil e um derramamento de sangue. Olha só que coisa absurda. Hoje, o Nicolás Maduro tem ao seu lado a Suprema Corte, o Exército, as Forças Armadas daquele país e o Congresso. Imprensa não existe. Imprensa livre e democrática não há. Assim sendo, eu não acredito que em caso de derrota, como ele teme, e irá acontecer, vai haver uma guerra civil. Por quê? Para se haver uma guerra civil, é preciso que os dois lados estejam armados. Nesse caso, só as Forças Armadas bolivarianas, narcotraficantes e corruptas, igualmente corruptas, têm as armas e muito bem armada, diga-se de passagem. Talvez o Nicolás Maduro não vai aceitar os resultados das urnas. Vai usar a sua Suprema Corte, o seu Exército, o seu Congresso, vai fraudar as eleições, aquilo que ele sabe muito bem fazer, e esse resultado será legitimado por esses organismos que faz parte do seu bando. Eu não vejo a possibilidade de uma guerra civil. As eleições ocorrerão nesse mês de julho, dia 28. E o mais vergonhoso no meio a tudo isso é que o Brasil está mandando o TSE como autoridade a inspecionar, a acompanhar o processo eleitoral. Qual o poder que o TSE tem de ver aonde é que está a fraude? E justamente o TSE, o órgão eleitoral brasileiro, é no mínimo estranho. Aquilo que se vê lá é uma ditadura sanguinária e corrupta. Aquele processo que está acontecendo lá não é um processo eleitoral e democrático. Isso é uma brincadeira de Nicolás Maduro para legitimar um possível terceiro mandato. E o mais triste no meio de tudo isso, repito, é ver que o Brasil está participando desta farsa. E justamente o TSE. Eu não sei se o TSE tem as condições de ser exemplo para ninguém. Eu acredito que os únicos países que estão mandando inspetores para acompanhar o processo eleitoral devem ser Cuba, Nicarágua, Brasil, do Lula, né, que hoje está a um passo de uma ditadura plena. Não é sério. A eleição na Venezuela não é séria. A população clama, quer se livrar daquele ditador sanguinário e corrupto, Nicolás Maduro. O camarada transformou aquele que era dos países mais ricos das Américas em um dos mais pobres. Para se ter ideia, embora poucos saibam, quem tem a maior reserva de petróleo do planeta não é a Arábia Saudita, não é o Kuwait, não, é a Venezuela. Tanto é que a Venezuela nos anos 70 era chamada de Venezuela Saudita, de tão rica que ela era. Ela tem a maior reserva de petróleo, tem reserva de gás, tem riquezas minerais e o povo vive na pobreza. As pessoas lá
na Venezuela, do Nicolás Maduro, não sabe o que é carne, não sabe o que é pão, não sabe o que é manteiga. Para se ter ideia, para sobreviver, eles estão comendo seus animais domésticos, como gatos e cachorros. Quando uma pessoa morre, não tem caixão para ser sepultada, é sepultada em caixa de papelão. Venezuelanos, para se livrar da fome e da tirania do Nicolás Maduro, que é apoiado por Lula, o que eles fazem? Fogem para os países vizinhos, Brasil, Colômbia. Para se ter ideia, 3 milhões de venezuelanos fugiram para a Colômbia. Quem ousa fazer oposição perde a liberdade, desaparece e paga com a vida. Agora, senhoras e senhores, Nicolás Maduro e as suas forças armadas está enterrada até o pescoço com narcotráfico, com organizações criminosas. É por essa razão que o governo americano botou um prêmio à sua cabeça e contra ele tem um pedido de prisão. E ele só é bem aceito, e muito bem aceito, com tapetes vermelhos e honra de Estado, de chefe de Estado, aqui no Brasil. Um narcotraficante. Espero que a oposição vença, que o difícil aconteça, o resultado possa valer, e eles entreguem, assumam o poder e entreguem a cabeça de Nicolás Maduro e os seus oficiais à autoridade americana, para que ele possa cumprir lá a sua cadeia pelos crimes cometidos. E isso a gente já viu no passado recente. Panamá vivia a mesma situação que a Venezuela.